Olá! Na hora de organizar ou planejar uma viagem, as pessoas devem ficar atentas aos seus direitos enquanto turistas para evitar dores de cabeça, decepções ou, pior, prejuízos em suas viagens de passeio. Direitos do turista é o tema dessa entrevista com um advogado especialista no ramo, o Sr. Wilder Magno. Ele vai nos esclarecer dúvidas sobre questões como a polêmica cobrança por bagagem e nos mostrar também alguns cuidados importantes para evitar surpresas desagradáveis durante as suas viagens e passeios turísticos. Obrigado pela presença, Sr. Wilder. Primeiro, vamos falar sobre as principais questões que geram reclamações por parte dos turistas hoje no Brasil. Quais são os temas que mais afetam as viagens, que causam mais dissabores para os turistas no Brasil? O que ocorre muitas vezes é a ausência das informações. Então, o turista ou o consumidor, ao fazer as suas reservas, principalmente hoje via internet, as informações muitas vezes não são divulgadas de uma forma ostensiva. Alguns, por má fé, omitem essas informações e, às vezes, as informações estão veiculadas em letras muito miúdas. Então, a principal recomendação é que você observe, leia atentamente todas as regras antes de fechar realmente ali o seu pacote ou a sua reserva via internet. Essas informações devem ser ostensivas e estar de uma forma muito clara. Isso inclui trechos de passagem, inclui passeios que façam nos locais, nos destinos turísticos, se há refeições ou se não existem refeições incluídas, tudo isso deve estar discriminado já num pacote turístico, por exemplo. Exatamente. Muitas vezes o consumidor se empolga com aquela passagem muito barata e ele esquece às vezes de clicar ali, olha, deixa eu aqui então fazer um detalhamento dessa viagem. Às vezes aquela viagem, aquela passagem que é muito barata, estou dizendo em termos de passagem aérea, ela vai te colocar aí numa conexão aí de 20 horas, 25 horas em algum lugar do mundo. Na outra ponta poderá, por exemplo, não ter um café da manhã, que você está imaginando que seria um café muito farto. E tantas outras coisas, por exemplo, imagens que às vezes são veiculadas de uma forma errônea, com má fé, naquele hotel, aquele quarto maravilhoso que você pensa ser aquele grande apartamento, e a realidade pode se mostrar totalmente diferente. Às vezes você chega, o apartamento é pequeno, o chuveiro não esquenta, ou tem problemas hidráulicos ou outros tipos de problema dentro das instalações. E é importante destacar uma coisa, é o seguinte, é que há muitos costumes locais, né, que obviamente vão ter variações de país para país. Então, é muito comum, por exemplo, você fazer viagens para muitas cidades na Europa, onde não tem o costume de ter café da manhã nos hotéis. Dos Estados Unidos, da mesma forma. Então, o consumidor tem que estar atento, porque no Brasil é quase que uma obrigação do hotel oferecer o café da manhã, mas isso é um costume nosso, né? E mesmo no Brasil, esse costume está mudando um pouco, né? A gente começa a fazer pesquisa, principalmente nos sites, né, nas plataformas que fazem intermediação, que nem sempre a gente reserva diretamente no site do hotel. E se você não ficar atento, você facilmente aluga um quarto de hotel por uma temporada, um hotel bom, mas o café da manhã não está incluído ali. Exatamente, é por isso que é importante olhar exatamente todas as informações que vão ser veiculadas ali na sua reserva, para ver se tem a inclusão do café da manhã ou se não tem. E no caso dos hotéis, ficando um pouco aqui, um pouco mais nessa área, hoje não só os hotéis são o melhor lugar para se hospedar durante viagens, ou apenas a única opção, como era há um tempo atrás, mas hoje também tem muitas pessoas que disponibilizam seus imóveis, os seus apartamentos, suas casas, para hospedagem de turistas via também plataformas que fazem esse processo de intermediação. Os direitos do turista, nesse caso, são os mesmos que ele tem quando vai optar pelo quarto de hotel? Olha, veja bem, isso é uma questão hoje que tem entrado na pauta, inclusive, do Parlamento, inclusive aqui do Senado Federal. Nós temos aqui um projeto de lei do senador, salvo engano, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Isso, exato. Ele está buscando exatamente um mínimo de regulamentação para essas plataformas que fazem essa intermediação. Há uma diferença significativa em termos práticos. Por quê? Porque a hotelaria,
A hotelaria já é tradicional, a hotelaria ela é regulamentada no Código Civil, você tem as suas regras do Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, não tem nenhuma dúvida de que se aplica, evidentemente, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Sendo, inclusive, a hotelaria, eu sempre gosto de dizer isso, uma das atividades mais antigas quase que da humanidade, porque é citado, inclusive, na Bíblia, né? E só que com o advento da tecnologia, vão surgindo, né, essas novidades. Quais as novidades? As novidades de alguém disponibilizar um quarto da sua casa mediante uma remuneração. Aquilo que hoje os economistas chamam de economia compartilhada, né? É uma maneira de alguém fazer renda e uma maneira de estar prestando um serviço em um ramo específico. Nós vemos isso com muito cuidado, com muita atenção, exatamente pela ausência da regulamentação. Há, a nosso ver, um vácuo jurídico aí nesse ponto, ainda aqui no Brasil, né? É importante ressaltar que em muitas cidades da Europa, em muitos países, isso já está regulamentado, há regras específicas, mas no Brasil nós temos ainda muitas dúvidas, há um vácuo jurídico de qual legislação aplicar, se nós aplicaríamos o Código Civil, se nós vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, se nós vamos aplicar, por exemplo, a lei de locação, né? Porque praticamente isso aí pode ser configurado como um contrato de temporada, um aluguel de temporada. Mas, na verdade, vemos que há uma prestação de serviços de hospedagem. Então, o consumidor deve estar atento. Por quê? Porque ele precisa de se hospedar num lugar que traga segurança, né? Não só a segurança física para ele, como também segurança jurídica. Ao ocorrer um incidente, quem serão os culpados? Quem serão os responsabilizados? Essa é a pergunta que eu ia fazer. No caso, se uma pessoa opta por um tipo de hospedagem como essa, que ainda, né, é uma novidade, já existe há algum tempo, mas é muito mais recente, a pessoa faz uma hospedagem, entra numa plataforma da internet, olha o imóvel, acha aquilo muito bonito, vê informações boas e ao chegar no imóvel tem uma decepção, encontra um local diferente do que foi colocado nas fotos. A quem recorrer? Ao site, ao proprietário do imóvel, quer dizer, a quem reclamar, né? E a quem recorrer também, né? Se o turista, nesse caso, ele fica nesse limbo entre Código de Defesa do Consumidor, Lei do Inquilinato ou Código Civil, como é que fica nessa situação? O que fazer? Olha, geralmente essas empresas que fazem esse tipo de trabalho, que prestam esse tipo de serviço de compartilhamento ou esse serviço de intermediação entre o anfitrião de um lado e o hóspede de outro, ela certamente deve ter e deverá ter alguma sede ou alguma filial no território brasileiro. Mesmo então que você tenha feito essa reserva via internet numa dessas empresas para se hospedar em um lugar fora do Brasil, evidentemente que ela deve ter algum lugar no Brasil em que você poderá acioná-la judicialmente. Então, eu entendo que nesse limbo jurídico aí que nós estamos, né, nesse vácuo que nós estamos, há de se aplicar o Código Civil e não vejo assim, nenhuma dúvida de que essa empresa, a que faz a intermediação, ela tem sim essa responsabilidade civil sobre esse serviço que está sendo prestado, é um serviço que está sendo prestado e, na minha visão, há sim uma responsabilidade solidária entre ela e o anfitrião que está na outra ponta. Então, o consumidor poderá, então, escolher, assim, a demandar contra essa empresa ou contra ambos, contra o anfitrião e a própria empresa. No caso dos hotéis e até mesmo outros tipos de hospedagem, como camping, você tem o Cadastur, né, que é um cadastro de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo, onde você pode buscar informação sobre qualquer uma dessas empresas. Esse cadastro acessar esse cadastro é uma forma segura de, pelo menos, se precaver de eventuais problemas na hospedagem? Sim, foi exatamente, esse era um ponto que eu iria abordar, é que a hotelaria tradicional, os campings e tudo mais, eles existem esse cadastro no Ministério do Turismo, onde ele passa por uma fiscalização mínima que seja, muito embora o Ministério tenha um efetivo muito pequeno ainda para se fiscalizar, mas o cadastro ele traz uma segurança de que você está se hospedando em um lugar que tem um cadastro, que obedeceu certas normas,
por exemplo, como de segurança, como normas de incêndio, né? Você sabe que o Corpo de Bombeiros passou por ali, com a vigilância sanitária, e o cadastro traz sim essa segurança. E já é o primeiro passo que o consumidor deve observar, é se aquele estabelecimento está cadastrado lá no Ministério do Turismo, no Cadastro. E aí, nesse ponto, voltando agora um link com o assunto anterior, essas plataformas de hospedagem, de compartilhamento e que estão fazendo essa intermediação, né, chamada economia compartilhada, que estão linkando o anfitrião de um lado e o hóspede de outro, lá não existe esse cadastro. Então, o consumidor tem essa insegurança. Eu estou indo para a casa de alguém, mas como que é essa casa de alguém? Passou por lá o corpo de bombeiro, teve uma vigilância sanitária, eu tenho um mínimo de segurança possível. Até a questão de infraestrutura da própria casa. Exatamente, você não tem essa segurança. Então, é por isso que, eu volto a dizer, esta casa legislativa, ela precisa de discutir esse tema. Nós temos que ter um mínimo de regulamentação. E, pelo que eu já pude ler desse projeto de lei, ele traz exatamente, um dos pontos dele é a criação de um cadastro mínimo, porque você precisa de saber quem está alocando a sua residência, quem está disponibilizando um quarto da sua casa ali naquela cidade, qual o valor e o que essa residência está oferecendo. E gerar uma responsabilidade com o Estado também, exatamente, né? Gera uma responsabilidade do Estado que tem o dever de fiscalizar, né? Então, você pode estar ofertando um serviço sem nenhuma infraestrutura e, ao mesmo tempo, não há nenhuma possibilidade hoje de fiscalização disso. É por isso que nós precisamos da legislação. Bom, outro tema que também tem gerado polêmica e também passou aqui pelo Congresso Nacional, pelo Senado, há pouco tempo foi sancionado pela presidência, que ainda está sendo muito discutida pela sociedade, é a questão da cobrança por bagagens. Em princípio, diziam que essa cobrança ia baratear o preço das passagens, não é o que os consumidores têm visto. E há, inclusive, uma ideia de que a cobrança por bagagens seria uma venda casada. A cobrança por bagagens veio para ficar, é legal, está dentro está respeitando o Código de Defesa do Consumidor. Como se houve essa questão? Olha, a questão da cobrança da bagagem, ela tinha um objetivo principal. O primeiro deles, obviamente, é baixar o custo das passagens, né? Mas nós vemos que o principal custo hoje da nossa aviação, ele está centrado no querosene da aviação, que por sua vez tem um imposto muito alto, um ICMS muito alto, e isso tem um impacto muito forte nas companhias aéreas. Evidentemente que se o avião voa com menos bagagem, ele gasta menos combustível, né? Então a ideia é fazer com que você viaje sem levar a bagagem. Se você tiver que levar a bagagem, você vai ter que ter um custo adicional. E, obviamente, se você não leva a bagagem, a aeronave estando mais vazia, teria um impacto no custo dessa passagem. Mas o consumidor não observou isso, muito pelo contrário. Os consumidores têm observado que as passagens subiram e as bagagens estão sendo cobradas. É só um custo a mais. Só um custo a mais. Então, nós vemos isso com muita preocupação. Por quê? Porque aí eu estou dizendo o turismo de uma forma geral, todo o trade, e o trade turístico, ele abrange mais ou menos 52 setores. Nós estamos falando do restaurante, estamos falando do barzinho, estamos falando de uma festa que vai acontecer amanhã, de um show que terá amanhã em São Paulo, tal. Os passeios, né, os receptivos, os exatamente. Trekkings, né, os passeios marítimos, até tudo. Os motoristas de Uber, os taxistas, claro, todos são impactados. Estão envolvidos nessa cadeia. E eles sofrem esse impacto do outro lado. Porque o consumidor não viajando, o hotel vai estar vazio, não tem passageiro para o motorista do Uber transportar, não tem cliente no restaurante. Então, esse impacto, eu acho que o Brasil precisa de olhar melhor, a agência reguladora precisa de olhar melhor essa questão. Por quê? Porque essa questão ela tem um impacto muito forte no turismo. Pode estar havendo, então, aí um desequilíbrio econômico dentro desse setor, você está beneficiando o setor da aviação aérea em detrimento de toda a cadeia turística. De toda a cadeia turística. A cadeia turística está perdendo muito isso. Só para você ter uma ideia, dentro da cadeia turística,
o setor de transporte, ele representa quase que 30% de todo o faturamento. Então, ele é um setor muito forte nesse ponto. E o que nós estamos vendo hoje é uma migração desse cliente, que era o cliente do avião, para as rodoviárias. Então, nós vemos que os ônibus estão andando hoje mais cheios e os aviões mais vazios. Então, o importante, o interessante seria encontrar um equilíbrio nisso. Que as passagens de ônibus também tivessem com um preço bacana, tranquilo, para que aquele consumidor que não deu conta de andar de avião, não deu conta de pagar a passagem de avião, ele pudesse ir para o ônibus, mas que a passagem de avião fosse mais acessível também. Tendo em vista os inúmeros benefícios, né? A agilidade, a facilidade, a rapidez do avião. E um país com uma malha viária, uma malha aérea como a nossa, com essa dificuldade que nós temos, ele obviamente sofre os seus impactos na economia. Para você ter uma ideia, outro dia eu estava num evento e uma autoridade citou um negócio muito interessante. Para você ir em Tefé, que fica no Amazonas. Amazonas, sim. Eu já estive em Tefé. E tem que ter fé para chegar lá, tem que ter fé, tem que ter fé. Você precisa, muitas vezes, se você estiver em Fortaleza, você vai a São Paulo. E lá você vai esperar, talvez, uma conexão para depois ir para Manaus, para depois chegar em Tefé. Porque você não vai direto para Tefé, Exato. Você precisa passar por Manaus. Você vai fazer viagens aí, sei lá, de 20 horas, ao passo que se você colocar em linha reta, de Fortaleza a Tefé, você não gastaria, sei lá, 2 horas de avião. Então, nós temos um problema muito forte nisso, que precisa de mudar, precisa de melhorar, principalmente essa malha aérea do interior, né? Ter mais estrutura nos aeroportos de interior das cidades de médio porte, para que não tenha tanta essa dificuldade de você ter que fazer quase que viajar o país todo para ir, às vezes, numa cidade que está do seu lado. Você tem que sair do Nordeste e voltar para o Sudeste quando você quer ir para o Norte, que é o vizinho. Exatamente. E isso tem um custo na aviação. E a entrada de companhias aéreas estrangeiras, que também tem sido alvo, tem sido uma questão tratada, inclusive, também no âmbito legal. Isso deve melhorar situações como essa, por exemplo? Pois é, algumas companhias já pediram registro no Brasil, na ANAC, né? A ideia e o objetivo, inclusive, aí agora a nova Lei Geral do Turismo também vai tratar desse tema, né? Uma lei que está sendo discutida, já passou pela Câmara, está agora também no Senado. E essa abertura do capital estrangeiro, ela tende a melhorar isso. De trazer o quê? Companhias que sejam de baixo custo, low cost, que possam aumentar a concorrência. Mas é importante dizer uma coisa, essas companhias que poderão vir para o Brasil, elas vão querer o cliente sem a mala, tá? Então, o brasileiro precisa se acostumar a não carregar muita bagagem. E se for carregar bagagem, ele vai ter que já estar sabendo que ele vai ter que pagar por isso. O low cost acaba, vai voltar para um preço de passagem aérea normal. Quando você tiver com Exatamente, com a bagagem. Agora, a bagagem de mão, ela também tem uma limitação de peso. Se houver dentro da bagagem de mão algum objeto que não pode ser carregado dentro do avião, como objetos perfuro-cortantes, às vezes o líquido que você não sabe quanto pode ter ou não de líquido dentro de uma bagagem, ela tem que ser despachada. Nesse caso, ela é cobrada também? Nesse caso, se for um volume extra, certamente sim. Se você puder colocar dentro de uma mala e tiver dentro do peso, né? Em viagens internacionais, nós tínhamos até bem pouco tempo atrás um direito com uma franquia mínima de 2 malas de 32,5 kg cada. Hoje nós não podemos levar nenhuma, né? Se você levar uma, você vai ter que pagar. E o peso é de 23 quilos. Então você vê que isso mudou. Se você tiver já no limite de 23 quilos e na última hora tiver que colocar alguma coisa dentro daquela mala, ela vai passar de 23 para 24 e esse peso a mais você vai ter que também pagar. Tem uma outra questão também que muitos consumidores perguntam. No caso de passagem aérea, se você compra com bastante antecedência, você compra com um preço menor. Se você compra uma passagem aérea com 6 meses de antecedência ou 3, num preço mais baixo, e coloca só a sua bagagem de mão, mas chegando perto
do dia da viagem, você se lembra que precisa levar mais alguma coisa e acaba acrescentando uma bagagem extra. Esse preço da bagagem extra, ele também sofre essa variação de ser mais barato se você contratar antes, mais caro se você contratar perto do voo? Pode sofrer essa variação? Pode sofrer exatamente, porque aí vem uma questão de planejamento também para a companhia aérea que está do outro lado, né? Ela está esperando você sem uma bagagem e na última hora você chega com a bagagem, então essa bagagem pode sofrer essa variação. Bom, passando aqui da questão das passagens, aliás, mais um último ponto aqui da questão das bagagens, questão de extravio. A bagagem foi extraviada. Quais são os direitos do turista? O que o turista deve fazer nesse caso? Existe prazo para que ele receba ela de volta? Como funciona? Olha, a maioria das vezes que acontece o extravio de bagagem, essa bagagem, por algum erro, né, de operação da companhia aérea, ela deveria ter desembarcado em Recife e foi parar em São Paulo. A companhia aérea vai pedir um prazo a você, você vai chegar, obviamente, ao você desembarcar no aeroporto e verificar que a sua bagagem não veio, você deve se dirigir ao balcão da companhia aérea, procurar ali imediatamente um funcionário dessa companhia aérea, e relatar a ele a bagagem despachada, você já deve ter o ticket na mão, né? Você apresenta o ticket para ele, ele vai lavrar ali uma ocorrência, vai fazer uma reclamação e vai, então, tentar certificar onde foi parar a sua bagagem, né? As companhias aéreas pedem mais ou menos, no máximo, 72 horas para entregar a bagagem, inclusive no endereço onde você estiver. Isso é muito comum acontecer, não raras vezes isso acontece, de que as bagagens são extraviadas, há um desconforto enorme, né, obviamente. Às vezes você vai ficar num período muito curto na cidade, levou ali a roupa, aquela roupa bacana para ir para aquele evento e tal, e a roupa não chegou. Você chegou e a roupa foi extraviada. Então, isso vai gerar também um dano moral para o consumidor, né? Essa mala pode aparecer 2 ou 3 dias depois, com aquela mesma roupa, com toda a tua bagagem ali dentro, tranquilo, mas aquele período que você precisava de usufruir, você teve que comprar uma outra roupa, teve que se virar. E isso, obviamente, trouxe um transtorno para você. Isso pode ter trazido algum abalo moral. Então, o consumidor, obviamente, além de ter direito a essa bagagem de volta, ele poderá acionar a companhia aérea também judicialmente para reclamar. Nesse caso, ele acionaria o PROCON, acionaria via juizado especial? O que é mais interessante? O que é mais interessante, se ele for cobrar diretamente essas questões, as companhias aéreas não costumam arbitrar nenhum valor de dano moral para o consumidor, né? Elas vão sempre dizer que vão pedir desculpas ou vão, logicamente, lamentar o ocorrido para o consumidor, mas elas não têm esse costume de sentar numa mesa e fazer uma composição extrajudicial. Então, restará ao consumidor 2 caminhos. Ou ele deverá procurar o PROCON e fazer a reclamação, o que não trará nenhuma condenação em termos de indenização, para que ele venha buscar e ser ressarcido de eventual indenização, algum dano material ou dano moral, ele terá que buscar a justiça. E, nesse caso, sendo a causa dentro do limite do juizado especial, é melhor que ele vá ao juizado especial, onde a ação tramitará de uma forma mais célere. E nas viagens de ônibus, já que muita gente está migrando agora, o setor do transporte viário de turismo também deve sofrer os impactos das mudanças. Existe limite de peso de bagagem? Pois é, as companhias de ônibus, o que elas fazem? Elas costumam estabelecer, segundo as suas regras internas, um estabelecimento de volume, um número máximo de volume sem determinação de peso, tá? Nós ainda não vemos eu posso te dizer isso aí com experiência própria, que eu tenho frequentado rodoviárias de uns tempos para cá, em virtude de estar evitando o avião, eu não tenho visto balanças nas rodoviárias, né? Então, as companhias de ônibus, nas empresas de ônibus, elas têm estabelecido limite de volume. Passado determinado volume, você vai pagar um valor X por aquele volume, né? Mas, evidentemente, com o aumento do número de passageiros, as companhias vão precisar de se programar melhor, essas empresas, e certamente elas buscarão uma cobrança aí também por peso. Ainda não existe isso, mas poderá ocorrer se aumentar muito a demanda de consumidores. Ok. Senhor Wilder, muito obrigado pela entrevista. Espero que isso ajude os nossos
espectadores a planejarem suas viagens, conhecerem seus direitos e fazerem melhores passeios turísticos. Eu que agradeço e estou às ordens para qualquer esclarecimento. Bom, agradeço também a você que nos assistiu. Para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.